Boa tarde a todos. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho dos estudos que eu fiz a respeito de influência e sintonia nos dois planos da vida, como proteger nossas crianças e jovens. É, e aí eu trouxe. Ih, Bela, não está passando. Aí é só descompartilha e compartilha de novo. Já aconteceu isso comigo também, fica tranquilo. Pô, e pior é que estava tudo aqui já arrumadinho, né? A gente tinha testado. Acontece, problemas técnicos acontecem. Foi? Foi. Vê Foi, né? se passa aí para ver. Tá, vamos ver. Hum. Continua travado. Droga. Ou já estava pronto. Aí tá aparecendo tudo, né? É, tá aparecendo tudo. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Foi ou ainda não? Não. Não foi, né? Tô vendo aqui. Deixa eu tentar outro arquivo que eu deixei ele em outro lugar. Então, se vai. Foi. Vê se tá passando agora. De novo não tá passando. Ah, droga. Tenta clicar com o mouse, Dani. Em vez de usar a setinha e o pedal, só o clique do Hum, mouse. eu não tava nem com o mouse. Hum, meu Se mouse não você tava quiser também me engatilhado. mandar, eu. Deixa eu te mandar. Até porque tá no meu celular também. Ou então com o próprio notebook, aqui onde, como se fosse o clique do mouse. O meu, quando trava, isso resolve. Pois é, mas o meu mouse também não entrou. Já desinstalei, instalei de novo. Porque eu não costumo usar o mouse. Mas espera aí que eu mando rapidinho. Gente, desculpa aí, tá? Foi? Foi. Agora foi. Deixa eu ver se você está passando. Agora, isso Peraí. que eu ia falar, ver se tá passando. Tá, pronto. Vai lá. Foi. É contigo. Então, volta aí pro primeiro. Vamos começar de novo, né? A influência e sintonia nos dois planos da vida, como proteger nossas crianças e jovens. Aí passa para mim, Bela. E aí eu botei aqui uma nuvem de por onde a gente vai passar mais ou menos. Vamos falar de crianças e adolescentes, das coisas que acontecem no nosso lar, nas escolas, a influência da família na formação das crianças e dos adolescentes, as sintonias que a gente costuma estabelecer, plano físico, plano espiritual, como é que acontece essa conexão, a influência do meio social na nossa formação e o circuito de gratificação, que é exatamente aquilo que todos nós estamos expostos, né? Pode passar. A indiferença moral também, que estava ali bem pequenininho, que é o que a gente vai falar agora. No Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 9, no item 8, tem uma parte que fala que cada época é assim marcada com características da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da nossa geração aqui, né, é a atividade intelectual. E o seu vício é a indiferença moral. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, e infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Aí tem um outro pedaço que diz que toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos.
E aí, o que que quer dizer? Significa que a gente tem um período na nossa, eu não posso nem dizer que na geração das crianças, dos adolescentes, mas no nosso mundo atualmente, sei lá, em que eu acredito que 7 gerações estão convivendo, né? Porque desde dos bisavós, os avós, os pais, os filhos, enfim, você tem várias gerações convivendo e cada uma num estágio diferente de desenvolvimento intelectual mesmo, né? De tudo aquilo que a gente tem evoluído em termos de mundo. Provavelmente até por conta do Covid, a gente deu um salto de evolução em termos de tecnologia que eu acho que foi absurdo, né? Foi uma coisa aceleradíssima. E as gerações mais antigas estão se esforçando muito para acompanhar, mas ainda tem algumas que ainda estão na preguiça do ai, não quero me adaptar, não quero me ajustar ao que está acontecendo, mas o que ele diz aqui é que a lei do progresso é inevitável, ela vai acontecer e vai seguir um curso natural, e algumas pessoas vão acabar ficando para trás, ou por preguiça, ou por falta de interesse, mas que quem estiver disposto a se ajustar, a se adaptar, vai ter grande benefício, porque vai estar acompanhando os tempos e acompanhando essa evolução. E aí agora vamos falar um pouco de indiferença moral. Pode passar. No livro dos Espíritos de Allan Kardec, no capítulo 8, vamos falar da lei do progresso. E aí na pergunta 779, diz que o homem traz em si o impulso de progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. E é assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Aqui a gente pode até puxar e colocar um holofote na família, porque a família é a primeira entidade a estar fazendo auxiliando nesse progresso. 780. O progresso moral é sempre acompanhado do intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. E ali, quando a gente fala de indiferença, e volta aí, indiferença moral, não é isso? Acho que é. Acho que o termo é isso, indiferença moral. Volta. Obrigada. Quando a gente fala de indiferença moral, a gente está falando exatamente disso, do quanto a gente tem evoluído intelectualmente, mas o quanto, em alguns momentos, a parte moral acaba ficando um pouco para trás. E aí dando ensejo a essa indiferença moral, que é o egoísmo, enfim, tudo aquilo que a gente traz de tendências ainda mais atrasadas e que, de alguma forma, não estão acompanhando o desenvolvimento intelectual. E 781, o homem pode deter a marcha do progresso? Não, mas pode impedi-lo algumas vezes. O impedi-lo algumas vezes a gente pode até ler como ser preguiçoso e não se interessar pelo que está acontecendo. Ou seja, até aqui então a gente está falando que a lei do progresso vai acontecer independente da nossa vontade. Então, não existe mais a possibilidade da gente continuar repetindo: ah, mas no meu tempo era assim, assim, assim. Mas no meu tempo. Não existe meu tempo, seu tempo, o tempo dos adolescentes e das crianças. É o nosso tempo. É o nosso tempo em que todos nós estamos vivendo e convivendo e precisamos nos adaptar. Alguns com um pouco mais de facilidade, outros com um pouco mais de dificuldade, mas a comunicação hoje em dia está se estabelecendo no outro nível. Não dá para a minha mãe, ela não participa de muita coisa que acontece no mundo, inclusive nas relações com as amigas e com família, porque ela não tem WhatsApp, porque ela não entra num grupo, porque ela não acompanha as coisas que estão acontecendo. Ou seja, essas pessoas, de alguma forma, acabam se desconectando dos relacionamentos, das pessoas e até do mundo. E acabam realmente vivendo num universo meio que paralelo até. Pode passar. A atividade intelectual versus a indiferença moral. O que a gente fala de inteligência? O progresso intelectual pode se desenvolver mais rápido do que o moral, levando a um certo desequilíbrio entre a inteligência.
E a inteligência vai ser usada, então, para fins que podem não ser tão benéficos assim para a humanidade, como a ganância e a manipulação. Ou seja, a gente precisa ter um equilíbrio e uma combinação, eu diria que quase que perfeita ali, um limite bem, uma conversa muito próxima entre o intelectual e o moral, para que tudo aquilo que a gente tem de desenvolvimento intelectual, tudo que a gente tem de tecnologia, de relações virtuais, para que isso de fato seja usado para a evolução de toda a humanidade e para o nosso desenvolvimento moral também. E a indiferença moral é um estado de insensibilidade e falta de ação diante do sofrimento alheio. É você ficar é, indiferente mesmo. As coisas que a gente vê na televisão, as coisas que acontecem na rua, aquilo não te atinge mais. Você muitas vezes nem escutar mais. O que significa que, de que adianta a gente saber de tanta coisa se aquilo não nos atinge mais moralmente, enquanto se importar, enquanto aquilo te incomodar de alguma forma? E dos princípios da fraternidade, solidariedade e mais, mostra a não aceitação das leis de Deus e da vontade divina. E aí a gente está falando da parte moral, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar na gente para que a gente consiga promover não só a nossa evolução, mas a evolução do mundo que a gente vive atualmente. Pode passar. E aí vamos aos desafios de educar no século XXI, como se não bastasse isso tudo que eu já falei, né, da diferença das gerações, de tudo aquilo que a gente tem se desenvolvido intelectualmente, mas que a moral muitas vezes não tem acompanhado, porque a gente às vezes tem muitas vantagens e pouca reflexão em cima daquilo que a gente tem de vantagem. Ou seja, eu tenho muito dinheiro. E o que que eu estou fazendo com esse dinheiro? Eu estou usando ele de uma forma adequada? Eu estou ajudando a desenvolver alguém em alguma coisa ou conhecimento? Então, nos deparamos no século XXI com a conectividade constante, o mundo digital que hoje em dia já faz parte da infância. A criança estuda pelo celular, pela internet, ela não precisa ter nenhum conhecimento armazenado na cabeça dela, ela não precisa ter nenhum livro, porque tudo ela tem na internet, então ela tem livre acesso e fácil acesso a tudo aquilo que ela quer em termos de conhecimento, de vida, ou de relacionamento até, tudo acontece pela internet. A mente das crianças, então, acaba ficando exposta a múltiplas influências. As influências que a gente está aqui controlando, que a gente sabe onde está entrando, está tudo certo. Mas existem muitas coisas que aparecem involuntariamente, que aparecem, que são propagandas pagas, que estão ali numa programação de acordo com uma coisa que algum dia ela viu e que aquilo começa a aparecer bombardeando o cérebro dela. Então, nem sempre ela está só exposta àquilo que ela quer, em termos de conhecimento. E aí, um reflexo disso, eu vou falar só um deles, né? A gente tem a síndrome do pensamento acelerado, que foi descrita pelo Augusto Cury, que é um psiquiatra, terapeuta, e na realidade, na psiquiatria não é reconhecida ainda como uma síndrome. Por quê? São sintomas que estão ligados a várias síndromes, então permanece enquanto um sintoma, mas que é um número absurdo, que se atinge 80% das pessoas em todas as idades, já é algo que chama muita atenção, né? A gente não interessa se a gente vai chamar de sintoma ou se a gente vai chamar de síndrome, mas é um fenômeno que está acontecendo com a população mundial e que é algo que tem chamado muita atenção. E isso, a síndrome do pensamento acelerado acontece por quê? Estamos numa sociedade consumista em que a gente é bombardeado de informações, de coisas para comprar, para consumir, e é gerado, a necessidade de consumo é gerada na gente sem a gente nem ter essa necessidade de fato. E aí você entra num turbilhão de coisas e de desejos que você talvez nunca nem tenha pensado. Isso caracteriza o pensamento acelerado. É você começar
a pular de uma, nem terminar alguma coisa e você já está pensando em outra coisa. Ah, gosto de ler, eu estou lendo um livro, mas eu nem terminei de ler esse, eu já comecei a ler outro e já tem outro assunto me interessando e já tem outra coisa. Ou seja, a gente está realmente sendo bombardeado. E às vezes é importante dar uma desacelerada, porque a gente entra num estresse e esse estresse tem alterado a construção do nosso pensamento, trazendo danos para a nossa saúde emocional, também para o desenvolvimento da nossa inteligência, da criatividade, da atenção, da memória, do nosso prazer de viver, porque eu começo a ler um livro e eu estou adorando esse livro, mas aí uma outra pessoa já falou de um outro que eu quero também ler, mas então eu vou começar a ler para. Ou seja, eu já estou fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo e aquele conceito que a gente tinha de que mulher então é multifuncional. Gente, isso não é bonito, isso não é bacana. Eu acho legal a gente dizer, eu sempre falei, enquanto eu estou no telefone, eu estou escrevendo, eu estou vendo o negócio, eu estou cozinhando. O que que eu estou fazendo direito? Provavelmente nada. A comida já queimou, o livro eu não fixei nada do que eu estou lendo, a conversa no telefone eu já pedi para a pessoa repetir três vezes o que ela está falando, porque eu não consegui prestar atenção. Isso é um reflexo de síndrome do pensamento acelerado. O meu pensamento já girou em várias coisas ao mesmo tempo e numa velocidade enorme, e isso prejudicando uma série de funções cognitivas que eu tenho e aí, aqui no finalzinho, a sustentabilidade das relações sociais, porque isso vai falar do contato que eu tenho com as pessoas. Cada dia eu vou tendo contatos mais superficiais, porque eu estou sem tempo de me dedicar àquilo que de fato é importante, àquilo que é relevante, porque eu já não consigo mais ter esse discernimento. Pode passar. E aí, vamos, mas por que que isso tudo acontece, né? Por que que várias coisas me interessam ao mesmo tempo? Existe um mecanismo de gratificação digital. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre dopamina, o neurotransmissor do cérebro, que é o principal mecanismo de gratificação do mundo digital, está nessa liberação de dopamina. Hoje de manhã até eu estava assistindo uma palestra de um neurocientista e aí ele estava dizendo que até os grandes nomes da era digital, os filhos dessas pessoas não utilizam celular, não utilizam computador, ou então não utilizam na parte da noite. Por que será? Porque exatamente eles sabem que essa liberação de dopamina faz com que o meu cérebro o tempo inteiro esteja buscando essa recompensa, buscando essa gratificação, que é uma recompensa que pode vir de estímulos rápidos, intermitentes ou personalizados. Esses estímulos rápidos são aqueles bombardeios que a gente tem do nosso cérebro, tipo do Instagram, que a barra os stories estão passando ali sem eu nem estar fazendo movimento nenhum. Então, meu cérebro está sendo estimulado ali, e quando eu estou sendo gratificada por alguma coisa que eu estou vendo ali, já aparece uma outra que me gratifica também. Ou seja, eu entro num nível de sistema de gratificação tão alto que depois, quando isso para, primeiro, para parar é complicado, porque eu não consigo sair desse ciclo. Para sair desse ciclo, muitas vezes alguém precisa me chamar a atenção. Olha, você já está não sei quanto tempo no celular, como a gente faz com os filhos. E aí a pessoa até para, mas ela para com uma certa irritação. E o que que é essa irritação? Essa irritação já é a geração de uma outra substância, porque aí a dopamina baixa de gratificação e aí eu tenho um aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente precisa dele para a gente se manter em movimento, em ação, mas em exagero ele começa a contaminar mesmo o meu organismo, ele começa a me intoxicar. E aí eu entro naquele estado de irritação, de agressividade, que é quando a gente tira uma pessoa do celular isso não é só criança não, tá? Adulto também. Quando a gente tira desse sistema aí de gratificação ali, que a pessoa fica imersa naquele universo, você precisa conviver com esse momento de irritação ou de agressividade, que é justamente pela baixa da dopamina.
E aí, as interações, então, nas plataformas digitais, significa a gente receber curtida, comentários, ou até mesmo a expectativa de uma nova notificação, vão funcionar como gatilhos para a liberação de dopamina. Por que que hoje em dia as pessoas ficam assim? Ai, eu mandei uma mensagem e a pessoa não me respondeu ainda. Ai, eu já estou ficando nervosa. Vem cá, quando a gente não tinha celular, como é que isso era? A gente não precisava esperar alguém fazer contato, e aí as coisas não aconteciam no outro tempo. Pois é, aí eu não tô falando de negar a lei do progresso, não, e da evolução. Eu estou falando da gente começar a refletir qual é o nível de necessidade que eu estou mantendo estimulado em mim. Eu estou mantendo coisas saudáveis estimuladas em mim, hábitos saudáveis, ou eu estou entrando nesse ciclo dopaminérgico e eu não estou conseguindo perceber o quanto eu estou me desconectando de outras coisas que podem também me trazer o mesmo prazer ou mais até, mas que você não consegue nem parar para pensar porque você não consegue sair desse ciclo. E aí eu vou dizer que a gente está falando realmente de um processo de compulsão, sabe? É muito parecido, muito similar aos vícios. E aí eu não estou nem falando que todo mundo é viciado, então, nas coisas digitais. Não é isso. Mas eu estou falando que a gente tem o próprio sistema já te deixa muito predisposto a essa situação viciante mesmo, de compulsão. E aí eu vou falar um pouquinho mais aqui para frente. Essa gratificação instantânea, então, vai prejudicar a capacidade de buscar objetivos de longo prazo. Para que eu vou esperar para alguém me ligar, me dar uma resposta, se eu tenho várias outras situações ali em que eu estou recebendo respostas automáticas? Enfim, o meu cérebro funciona em economia de energia. Se eu tenho um ciclo ali que eu economizo energia, que eu já conheço, que é um lugar já conhecido, é um sistema já conhecido, o meu cérebro prefere percorrer esse caminho do que buscar um outro caminho em que eu tenha um prazer um pouco mais a longo prazo, né? Adiado. E aí, então, como a gente acaba vendo essas vulnerabilidades psicológicas e neurobiológicas humanas sendo exploradas mesmo pelo universo digital. E aí podem trazer problemas como ansiedade, tudo em busca do engajamento, tá? De te manter nesse ciclo aí vicioso. E aí pode me gerar um sistema de ansiedade, de falta de autocontrole e dependência digital em última instância. Isso tudo está no livro Nação Dopaminérgica, Nação Dopamina, que é bom demais, da Ana Lembke. Pode passar. E aí vamos ao que nos forma, né? Os três ambientes normalmente que formam o ser humano, que é o nosso lar, que é a socialização primária, a família, aonde a gente internaliza os valores morais, onde a gente tem exemplos, e que a gente percebe, né, os primeiros sinais ali da vibração em que a gente vai viver. E aí diz que o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum, tá? Em Jesus no Lar de Chico Xavier. E a escola é a socialização secundária, ela introduz a gente nos papéis sociais, na convivência, nos valores sociais, outros valores também são introduzidos. E é um local não só de instrução, mas também de formação de caráter e progresso moral do ser. E aí eu nem estou dizendo que a escola, que é o primeiro contato social, né, de fato, com outras pessoas fora a família que a gente tem, eu não estou dizendo que a escola tem a função de formar as pessoas, mas ela também precisa conversar com os valores familiares. Isso eu estou falando até por experiência, por tantas escolas com dois filhos, passamos por diversas escolas e muitas a gente não consegue sentir, perceber um espelhamento ali dos nossos valores de casa. E aí, quando isso acontece, o que eu costumo dizer é
se não está conversando com os meus valores, pelo menos em 50, 60%, é porque está na hora de eu buscar um outro lugar que, de fato, a gente tenha uma conversa mais, que tenha uma coisa mais igual, né? Que a gente esteja caminhando para o mesmo lugar. E aí percebemos alunos cada vez mais agitados, mais ansiosos e mais alienados. Por tudo que a gente já falou, né? Se eles têm todo esse sistema de recompensa que vem de uma forma muito rápida e muito barata até, né? Com pouco esforço, você se mantém naquele ciclo. Só que se manter naquele ciclo é como se manter num esforço que está sendo estimulado ali o tempo todo, mas que não te deixa nenhum momento de descanso. E não ter um momento de descanso, de relaxamento, significa você permanecer agitado e vai gerando uma ansiedade e vai gerando uma alienação também, porque você só enxerga esse ciclo. E entra também para a nossa formação enquanto ser o mundo digital. Estamos obedecendo à lei do progresso e não dá para a gente dizer que não vou deixar o meu filho até 15 anos de idade sem nenhum contato com o mundo digital. Ele não vai viver, porque livros hoje em dia são digitais. A escola, durante muito tempo na pandemia, foi digital. Então, não tem como a gente dizer que vai deixar o filho alienado disso. De alguma forma, a gente está entrando naquele grupo que é negacionista, né? Que está negando que as coisas estão acontecendo e provavelmente não está querendo enxergar mesmo. Que a gente precisa tirar o melhor daquilo que é apresentado. É isso. Pode passar. E aí vamos ao mundo digital, qual é a função, a utilidade e também falar sobre os efeitos negativos. O mundo digital vai me disponibilizar comunicação, informação, cultura, entretenimento, lazer, vai eliminar as distâncias, vai aproximar. Isso foi uma contribuição do meu filho que eu nunca tinha pensado dessa forma tão clara, que aproxima as pessoas que estão longe e facilita a nossa vida. Avanços tecnológicos que fazem parte da lei do progresso, que a gente também já falou, não dá para negar. E o efeito negativo afasta as pessoas que estão perto. Isso é bastante paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que aproxima quem está longe, afasta quem está perto. Porque hoje em dia uma cena bastante comum que a gente tem é sentado numa mesa de jantar ou num restaurante, a gente tem 3, 4, 5, 6 pessoas sentadas e todas no celular. E a pessoa está sentada do lado. E às vezes até elas estão conversando ali entre si, mas muitas vezes não. Elas não estão conectadas naquele aqui e agora, elas estão conectadas com outras coisas que fogem daquela situação que está acontecendo ali naquele momento. A gente perde um pouco a capacidade de viver a nossa vida que está acontecendo. Porque está sempre interessado, vai visitar um lugar, está interessado em fotografar, para postar, para dizer para as pessoas onde você está, para criar uma realidade de fotografia em que todos são felizes e que as pessoas têm muito sucesso. E que isso também pode gerar muita ansiedade em pessoas que estão vendo aquelas fotos e que elas não estão naquela situação. Ansiedade, depressão, se sentir excluído, rejeitado, porque eu não faço parte daquele universo de todas aquelas fotos do influencer, das pessoas que estão na mídia e que eu não estou fazendo parte desse universo. Então significa que eu estou excluído do mundo, é isso? E na realidade não. Aquilo ali é uma fotografia. E muitas vezes é uma fotografia que às vezes não é nem realidade. A pessoa só está ali, fotografou e na verdade nem entrou. Pegou emprestado ali um cenário de alguém e aí fotografou como se ela estivesse ali, mas aquilo de repente nem era da realidade dela. Precisa ser avaliado, então, os danos que as telas trazem para o desenvolvimento infantil. E já se sabem, estudos já trazem que crianças até 2 anos não podem ter contato, não devem ter contato com telas, porque com nada de tela, porque esse contato pode prejudicar todo o desenvolvimento cognitivo, que na realidade o cérebro nesse período está em franca expansão. E aí, nesse momento em que você bloqueia ele com telas e é como se você reduzisse
o caminho que esse cérebro vai percorrer, porque se você está delimitando ali que eu vou dar o estímulo, eu vou dar a gratificação e fica só nesse ciclo, a gente já não usa muito do nosso cérebro, menos ainda a gente começa a usar. Então, prejudica a criatividade, a inteligência, a atenção, prejudica mesmo o desenvolvimento cognitivo como um todo. E podendo gerar irritação, intolerância à contrariedade, sofrimento por antecipação, déficit de atenção, de memória, e fora isso tudo que eu já coloquei, né, de depressão, etc. e tal. Pode passar. A influência espiritual na vida, segundo a doutrina espírita. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos mais do que imaginais. Está no Livro dos Espíritos, questão 459. Todos os lançamentos em torno de nós, forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos, assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos no mundo espiritual. Fonte viva de Chico Xavier. É, isso aqui é para mostrar que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente cria, é aquilo que vai libertar a gente ou que vai limitar. Ou seja, eu vou, na maior parte das vezes, estar conectado com essa vibração, com essa energia que eu estou trazendo no meu pensamento. Vibrações, então, atraem presenças afins e criam o clima espiritual do lar. Aqui já falando de tudo aquilo que acontece no meu primeiro ambiente social, né, que é a família. Dependendo da vibração ali familiar, de tudo aquilo que acontece, se é um ambiente de paz, de amor, ou se é um ambiente de agressividade, isso tudo vai influenciar não só no comportamento que essa criança e que esse adolescente vai ter, mas também nas impressões que ele vai guardar nele enquanto espírito. Pode passar. A influência dos conteúdos digitais. A internet e as redes sociais funcionam como um vasto campo de influência espiritual. Os pensamentos e as intenções por trás dos conteúdos digitais, sejam eles positivos, negativos, de ódio, de amor, vão gerar vibrações que vão atrair espíritos afins, tanto benfeitores quanto obsessores. E aí a gente pode citar como exemplo jogos que as crianças jogam hoje em dia, GTA e etc e tal, que são jogos de guerra. Ai, mas as pessoas ficam mais agressivas por causa desse jogo. Não é uma questão que muito foi discutido de uma forma muito objetiva e prática, né? Que as crianças estão aprendendo a matar. A questão não é bem essa, eu acho que vai muito além disso, porque não é só uma imitação de comportamento, é muito mais uma impressão de vibração. É impressa uma vibração nesse espírito, nesse corpo, nesse comportamento, que vai muito além daquilo que eu estou aprendendo a fazer. Não é só o meu cérebro que está aprendendo coisas. Eu estou também registrando no meu circuito emocional reações que eu estou tendo ali naquele jogo, naquela situação, naquela imagem que eu estou vendo nas redes digitais, na frustração, no medo, na raiva, na agressividade ou no amor, naquilo que eu estou entendendo. No meu Instagram, eu tenho assim frases de efeito que eu gosto e que me fazem bem, e que é o que eu posto. Mas a gente sabe que isso não é a grande maioria, né? A grande maioria são realmente cenas de impacto, de dor, de agressividade, de coisas trágicas que a gente sabe que fazem parte do mundo, mas que não necessariamente eu preciso trazer para dentro da minha vida, né? Para dentro do meu contexto e principalmente para dentro da minha família e do meu lar. Porque eu estou trazendo espíritos afins e benfeitores ou obsessores. Aí, nesse caso, eu estou trazendo as vibrações mais baixas que existem no nosso mundo de uma forma geral. E aí, falando do mundo físico e do mundo espiritual também, que eu estou atraindo vibrações compatíveis com aquela onda que eu estou gerando. Vídeos, músicas e jogos vão moldar, então, as nossas emoções, as nossas condutas, e começa a existir uma normalização da violência nesses jogos que eu acabei de falar,
e nas cenas que são postadas, na competitividade, com influenciadores e algoritmos que reconhecem o que está acima do padrão da média da população. É tudo aquilo que é ótimo, maravilhoso, as vidas sem problemas, e que na realidade estão fora de uma realidade que é uma realidade da nossa média, né? Da população, que tem coisas boas sim, mas que tem problemas também. Pode passar. Consequências fluídicas e vibração mental. Pensamento, então, vai ser o principal meio de que transforma e direciona os fluidos espirituais. As emoções e as imagens repetidas vão imprimir marcas no perispírito, considerando que ele é plástico e que se modela conforme o estado mental e o grau de evolução moral do espírito. Pensamentos e emoções elevadas tornam o perispírito mais sutil e luminoso, enquanto pensamentos e emoções inferiores o tornam mais denso e opaco. A mente é o espelho da vida em toda parte. Emmanuel, pensamento e vida. Então, os nossos pensamentos e a forma como os processamos, moldam e são moldados pelas nossas experiências. Ou seja, eu estou interferindo no mundo e também as vibrações do mundo também estão interferindo em mim. O que demonstra a influência mútua entre o que pensamos e o mundo ao nosso redor. Pode passar. Aí a gente pode falar de sintonia ou lei da atração, né? Que as impregnações perispirituais alteram a frequência vibratória do indivíduo, tornando mais suscetível a atrair fluidos e influências espirituais, até de encarnados, como eu já falei, que estão na mesma sintonia. E aí, o que que a gente faz com isso, então? Reforma íntima, oração, cultivo de sentimentos elevados que vão residir principalmente na capacidade de limpar essas impregnações e substituir as vibrações negativas por fluidos mais salutares e harmoniosos. Isso é o nosso trabalho, e é o nosso trabalho, é o vigiar e orar mesmo. É o nosso trabalho diuturnamente. Pode passar. E aí, o que que os pais fazem, então, ajudando no desenvolvimento dos nossos filhos, né? Os pais são os principais responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Está em Jesus no Lar, de Chico Xavier. À luz do espiritismo, bem como da psicologia profunda, as heranças do código genético impõem condicionamentos positivos ou negativos a que o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação interior, de reparação de desmandos, de conquistas relevantes sob qualquer aspecto consideradas. Isso é o que comprova que eu estou no mundo para evoluir, mas que eu venho com as minhas características positivas e eu venho com os meus vícios e com as minhas virtudes. E cabe aos pais, e é uma responsabilidade bastante séria, né? Eu acho que é o que a gente mais se compromete nesse mundo é com a educação dos nossos filhos, porque o nosso exemplo, aquilo que a gente está o tempo inteiro ali reforçando, é exatamente aquilo que vai se manifestar. Nas crianças se manifesta o comportamento dos pais, é exemplo por uma questão de modelação, né? Nós servimos como modelo para essas crianças, então faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, e o que eu estou dizendo é faça o que eu faço e faça o que eu digo, porque eu pretendo ser exemplo para aqueles que estão me observando. E aí eu não estou nem falando só de filhos, não. Eu estou falando de todos aqueles que cruzam o meu caminho, que eu consiga ser o melhor exemplo sempre. Pode passar. Cuidado amoroso e a presença dos pais, os adultos com frequência não se dão conta de que os pequenos a tudo observam, tudo registram e os tomam como modelo. Tá no livro da Lúcia Moisés, que eu super recomendo, que foi uma das minhas principais fontes aqui, para além das telas digitais. O exemplo fala mais alto que qualquer sermão. O equilíbrio dos pais sustenta o dos filhos, portanto, cultivar a própria paz é o primeiro passo para proteger os filhos. Então, de nada adianta eu estar sempre pensando em coisas para oferecer para os meus filhos quando eu não estou cuidando da minha saúde emocional, do meu comportamento, do meu modelo, do meu exemplo.
Conheça o que seus filhos consomem. E aí, hoje em dia, existe um limite, né, bastante tênue entre o que eu vou mostrar de interesse para o meu filho, do conteúdo que ele está consumindo, e aquilo que está se mostrando como um controle excessivo. O que que a gente precisa ter? Coerência. Eu acho que qualquer tipo de limite que seja colocado, eu primeiro preciso ter coerência interna, coerência íntima, saber o que eu estou falando e por que eu estou falando. Em princípio, à primeira vista, a criança ou adolescente pode até não entender, mas se eu sei o que eu estou falando, eu consigo colocar aquele limite de uma forma tranquila. Eu consigo colocar em paz, porque eu sei que aquilo é o melhor que pode acontecer. E aí participar, jogar junto, assistir junto, conversar. O diálogo é o melhor antídoto contra o isolamento e o ambiente doméstico vai reproduzir a energia psíquica que a gente está vibrando ali, que os integrantes da família estão vibrando. Paz, respeito e gratidão fortalecem o campo fluídico. Pode passar. Prece e evangelho no lar. E aí a gente já falou de algumas coisas que a gente precisa preservar dentro da nossa casa. O evangelho no lar é uma forma de você fazer a limpeza vibratória, o aprendizado moral, a manutenção da sintonia do lar elevado. É uma vez por semana. É um momento de comunhão mesmo, né? De conversa, de estudo, de elevação e da gente se centrar, da gente se recentrar, né? De se recentralizar na vida. Prece diária, boas vibrações que se irradiam, boa música, leitura edificante, gratificação diária. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. E isso aí eu acho que é uma grande realidade. Quando uma família se reúne, não precisa ser uma prece formal, mas quando uma família se reúne para uma conversa mais edificante, com certeza que ali Jesus se apresenta, se presentifica. A evangelização é uma das maneiras de formar espíritos sintonizados com o bem. Pode passar. E aí, só para complementar, alguns sinais de alerta. Como perceber se tem uma criança ou um adolescente que está com algum problema, que está com alguma necessidade em casa e que a gente de repente não percebeu? Ficar atento a mudanças bruscas de humor, até essa irritação que eu falei, essa agressividade, isolamento ou irritação constante, a fala agressiva ou um pouco sombria, dificuldade para dormir, queda no rendimento escolar. E aí tá, identifiquei isso. E o que que eu vou fazer? Entender, escutar, acolher e depois orientar. Orientar não de acordo com conceitos restritivos, né? O que que você precisa fazer ou não, mas sim o que que é possível ser feito. E aí, se a gente precisar, ir na escola, buscar ajuda profissional. Por que ir na escola? Porque o que você está percebendo em casa pode ser que não esteja sendo percebido na escola. Ou pode ser que na escola esteja acontecendo algo que está refletindo em casa também, para você entender, perceber qual é a coerência disso, o que que de fato está acontecendo. E aí, psiquiatra, psicólogo ou qualquer profissional da área de saúde mental. Pode passar. Conclusão. A influência, então, é constante e a sintonia vai ser uma escolha. Acho que é isso que a gente precisa. Se eu tivesse que deixar aqui alguma mensagem, eu diria que a gente precisa ficar atento, de fato, com aquilo que a gente está sintonizando, porque isso a gente está escolhendo. Estou percebendo que estou muito irritada e isso não é meu. O que que eu vou fazer com isso? Se não é meu, primeiro eu preciso identificar de quem de onde está vindo essa irritação, esse desconforto. Pode ser até alguma coisa orgânica, alguma coisa hormonal, ou pode ser de algum ambiente que eu estou frequentando que não é um ambiente que está com uma vibração muito boa. E aí o que que eu faço? Eu vou buscar elevar o meu pensamento em prece, evangelho no lar, uma leitura edificante, alguma coisa assim. Então eu estou escolhendo aquilo que eu estou sintonizando.
Então, não podemos evitar todas as influências, mas podemos escolher a vibração predominante. A mente que ora, ama e serve sintoniza com os benfeitores. Cuidar do ambiente espiritual, então, é cuidar da saúde emocional dos nossos filhos. Terminei? Mensagem final, acho que é o último mesmo. Há muita vida além das telas digitais. Confie na sua capacidade de educar. Dê conta a Deus dos filhos que Ele colocou sob a sua guarda, que está também no livro da Lúcia Moisés, Para Além das Telas Digitais. E a mente que se distrai do bem abre portas ao desequilíbrio. Por isso, vigilância e prece devem andar de mãos dadas. Está em Jesus no Lar, né, Lúcio? É isso. Obrigada pela atenção. Dá para ler dessa? A cura do egoísmo só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 22. É isso então, obrigada a todos. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, né?